graça de Cristo mais uma vez esteja presente na sua vida constantemente, de maneira poderosa. Queridos, ontem nós estudamos um tema maravilhoso que foi a promessa do Pai. Nós vimos sobre qual é a promessa do Pai. Nós vimos que a promessa do Pai era o batismo do Espírito Santo para os seus filhos, o derramamento do Espírito Santo. Hoje nós vamos dar continuidade nessa temática, né, do Espírito Santo, que nós vamos estar trabalhando aqui durante esses dias que eu vou estar com vocês. Nós vamos estar trabalhando hoje o resultado da promessa em resposta à oração dos discípulos, em resposta à perseverança que eles estavam ali. Nós vamos trabalhar o resultado hoje do batismo do Espírito Santo aqui. Eu quero pedir para você, se você estiver aí, né, possa sentar nesse momento, abrir a sua Bíblia, porque quando a gente abre a Bíblia, Deus, ele fala conosco. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente abre a palavra de Deus, é um momento de Deus falar ao nosso coração. Você possa abrir aí a sua palavra de Deus, para que você possa ouvir a mensagem dele também, tá bom? Então vamos orar nesse momento para a leitura da sua palavra. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, esta manhã nós estamos aqui mais uma vez, estamos tendo o privilégio, a alegria de abrir a palavra do Senhor. Por favor, fale conosco, nos dê iluminação, nos dê entendimento, que o Espírito Santo do Senhor possa estar sobre nós nesse momento. Venha aqui nos abençoar, e nós rogamos isso, e nós agradecemos pela resposta dessa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. Nós vamos dar continuidade aqui nesse livro, que é uma bênção para os nossos dias também, tem muitos ensinamentos. Nós vamos ter apenas alguns deles aqui, tá? Tá dando para ver aí na tela? Tá dando certo? Pronto, muito bem. Então, Atos capítulo 2, versos do 1 ao 4, nos diz assim a palavra de Deus. Põe comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Vamos agora para os versos 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Interessante, né? E os discípulos, no capítulo 1, Jesus falou para eles, olha, não saiam do templo, fique aqui até que a promessa possa se cumprir. A Bíblia diz que os discípulos ficaram ali, e quando se cumpriu os dias de Pentecostes, o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, né, de maneira coletiva ali, e a Bíblia diz que, naquele momento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desceu sobre eles. Desceu sobre eles, distribuídas em línguas como de fogo. E a Bíblia diz que eles ficaram, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo.
Eles ficaram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começam a pregar o evangelho ali sobre Jesus ressuscitado. Essa era a mensagem deles, a mensagem de um Cristo que tinha morrido, mas que tinha ressuscitado. E as pessoas começam a acusar ali, alguns líderes começam a acusar os discípulos. Aí Pedro se levanta, e Pedro vai explicar por que todos eles estavam falando línguas, né? Idiomas, né? Línguas estrangeiras ali. Não línguas estranhas. Nós não acreditamos aqui que foram línguas estranhas, mas línguas estrangeiras, até mesmo porque tinha pessoas de vários lugares ali, nas festas judaicas que aconteciam. Então, Pedro começa a falar e explicar no verso 17, 18, que manifestação é aquela. É a manifestação da promessa que Deus já tinha feito anteriormente, lá no livro de Joel, no capítulo 2. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Joel, mas o livro de Joel apresenta essa profecia que nos últimos dias, Deus, o Senhor, ia derramar o seu Espírito sobre os seus servos e as suas servas. E ali, o resultado é grandioso. E quero apresentar para vocês aqui alguns resultados que houve, que aconteceu, no derramamento do Espírito Santo. O primeiro resultado está aqui no capítulo 2, verso 38. Aqui foi só um erro de digitação na hora, mas em Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Pedro, verso 37, né? As pessoas perguntam para Pedro, o que faremos, irmãos? Depois que eles ouvem a mensagem de um Jesus ressuscitado, eles perguntam, o que faremos? E aí, no verso 38, Pedro responde. Respondeu-lhe Pedro e disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, ou o presente do Espírito Santo, né? Então, o primeiro resultado que nós encontramos no livro de Atos, quando o Espírito Santo é derramado, é o arrependimento de muitas pessoas. O Espírito Santo trabalhando no coração das pessoas. No livro de Romanos, fala, no capítulo, acho que é o capítulo 2, verso 4, se eu não me engano, me foge aqui a memória agora exata do texto, mas diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Muitas pessoas estavam se arrependendo, muitas pessoas que estavam extraviadas, estavam voltando agora para os caminhos de Deus. Muitas pessoas que precisavam aceitar a Cristo, se arrepender dos seus pecados, estavam tomando essa decisão. Por quê? Porque o Espírito Santo estava agindo na vida delas. Porque o Espírito Santo estava convencendo o coração de cada uma delas. Nós temos aqui um resultado maravilhoso, que é o arrependimento dos pecados. Quando o Espírito Santo, querido, trabalha em nossa vida, de fato a gente se arrepende de verdade. Há, de fato, um arrependimento verdadeiro em nossa vida. Por isso que é importante que o Espírito Santo trabalhe em nós. Por isso que é importante a gente abrir o coração para que o Espírito de Deus entre e transforme nossa vida. Um outro resultado que houve, uma descida do Espírito Santo na vida daqueles crentes, né, do primeiro século, está no verso 42, no capítulo 2, verso 41, diz assim, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que poder, hein? Deus seja louvado. Um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Olha o resultado grandioso. Com apenas uma pregação que Pedro fez de um Jesus ressuscitado, com a atuação do Espírito, quase 3.000 pessoas se converteram só naquele momento. Só naquele momento. Nós vemos que o Espírito Santo vem agindo de maneira poderosa na vida dos crentes. A gente poderia chamar o livro de Atos, né, de Atos do Espírito. Atos do Espírito, porque é o Espírito trabalhando o tempo
todo aqui na vida dos crentes, na vida das pessoas, na vida da igreja. E a gente vê cada dia mais a igreja crescendo aqui no livro de Atos. Um outro resultado que eu percebo no livro de Atos, aqui, é um resultado maravilhoso em resposta, né, em ação do Espírito Santo na vida das pessoas. É o que está a partir do verso 2 ao 46. Eu quero que você acompanhe aqui com muito carinho essa leitura também. Diz assim, ó: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam, unânimes, no templo, partindo pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nós vemos os resultados aqui também, de maneira interna, na comunidade. Quais são esses resultados? Primeiro, eles viviam em comunhão. Eles tinham comunhão de maneira para com Deus e para com o seu semelhante. Também eles viviam em relacionamento. No verso 46 diz que diariamente eles perseveravam unidos no templo e eles partiam de casa em casa. Eles viviam no relacionamento, a igreja crescia em relacionamento. E, acima de tudo também, eles viviam em missão. Eles viviam pregando o evangelho e, como resultado disso, Deus ia acrescentando, o Senhor ia acrescentando dia a dia aquelas pessoas que iam sendo salvas na comunidade cristã, na igreja primitiva. Olha os resultados maravilhosos das ações do Espírito de Deus na vida de uma igreja. Isso faz a gente pensar muito, queridos, porque hoje isso tem se perdido. Ao longo do tempo vai passando, as coisas têm se perdido, a comunhão com Deus tem se perdido. A gente chega na igreja, pergunta para as pessoas: quantos estudaram a Bíblia diariamente? Quantos fizeram isso? As pessoas não fazem isso mais. Tem se perdido a comunhão com Deus. Vai trabalhar o relacionamento, não se tem na igreja um relacionamento mais vivo, mais eficaz. A missão de Deus, as pessoas têm deixado de lado. Tem se perdido. Agora, por que tem se perdido? Por que essas coisas têm sido deixadas de lado? Porque nós não temos buscado, queridos, abrir o coração para que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Nós não temos buscado abrir o coração para que o Espírito de Deus haja na minha vida e na sua vida. Quero apresentar para você aqui algumas citações do livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, que ela diz o seguinte: qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? E ela diz: as boas novas de um Salvador ressuscitou, ou ressuscitado, foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. O Evangelho foi pregado em toda aquela região, por causa da atuação de quê? Do Espírito Santo, por causa da atuação de Deus. E ela continua dizendo: à medida que os discípulos proclamavam a mensagem de graça redentora, as pessoas se entregavam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. Aí, à medida que os discípulos estavam proclamando a mensagem de graça redentora, as pessoas elas iam se entregando ao poder da mensagem. É interessante isso, queridos. Por que é interessante? Porque hoje, às vezes, a gente tem uma mente muito limitada em relação à pregação do Evangelho. Às vezes a gente coloca na mente: as pessoas não querem.
fulano não quer, cicrano não quer, o vizinho não quer. Queridos, as pessoas querem. Só basta a gente ir lá e pregar a mensagem. O Espírito de Deus vai convencer a vida dela. O Espírito de Deus vai trabalhar na vida dela. Ela continua dizendo: pecadores uniram-se aos crentes em busca da pérola de grande preço. E essa pérola de grande preço, a gente já sabe quem é, a pessoa maravilhosa de Jesus. Ela continua descrevendo os resultados da atuação do Espírito. Ela diz assim, ó: cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Só o interesse prevalecia. O interesse era esse que prevalecia na igreja primitiva, na atuação do Espírito. O interesse era o seguinte: um elemento de emulação. O que é um elemento de emulação? O elemento de emulação, querido, é um sentimento de igualar-se ao outro. Você lembra que eu falei ontem que lá nos evangelhos os discípulos estavam querendo brigar, né? Estava aquela briga, aquela disputa entre cargos, aquela disputa de quem era o maior, de quem era o melhor, de quem era o primeiro. Já não existia mais naquela igreja. Agora o sentimento deles era um sentimento de emulação, um sentimento de se igualar um ao outro. Agora, eu não sou melhor mais do que a irmã Joana, e nem a irmã Joana é melhor do que eu. Somos iguais perante Deus. Esse era o sentimento, esse era o interesse que prevalecia na igreja. Hoje, a gente percebe que esse não é o interesse da nossa igreja. Muitas vezes o interesse é de achar que é melhor do que o outro. Não porque eu tenho esse cargo, porque eu tenho aquele, eu sou melhor do que o irmão. Não porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, o irmão não faz, eu sou melhor. Olha, eu vou aos cultos vou para a igreja todos os cultos, eu sou melhor do que fulano não vai. Olha, eu sou fiel nisso e naquilo, eu sou melhor do que esse crânio, porque esse crânio não faz. Às vezes se acha superior ao outro. Se acha superior ao outro. Continuando, ela diz o seguinte: a ambição dos crentes, e aqui isso é muito forte, querido, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Nós vamos agora meditar nesses dois pontos aqui sobre a ambição dos crentes em resultado ao Espírito Santo. A primeira ambição que os crentes tinham era revelar a semelhança do caráter de Cristo. Essa era a ambição dos crentes naquela época. Segunda ambição que eles tinham: trabalhar no desenvolvimento do reino de Deus. Trabalhar pelo desenvolvimento do reino de Deus. Vou fazer uma pergunta para você pensar. Qual tem sido a tua ambição? O que você tem ambicionado a cada dia? Sabe, querido, quando a gente olha para os crentes de hoje, a gente percebe que a ambição é diferente. Pessoas têm uma ambição, têm uma casa boa, querem ter uma casa melhor. As pessoas têm um carro bom para andar, querem o carro do ano. As pessoas têm um aparelho de celular para mexer muito bom, mas eu quero do ano, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha aquilo. E está tendo ambições nas coisas terrenas, somente nelas. Somente nelas. Para isso, para elas ter o melhor, cada dia mais, elas precisam sacrificar outras coisas. Muitas vezes, ela precisa ser desonesta no trabalho, para poder ser promovido. Muitas vezes, ele precisa disso ou daquilo, e deixa de revelar o caráter da pessoa de Jesus Cristo na vida. Deixa de desenvolver o reino de Deus aqui na terra, de trabalhar por ele, porque não tem tempo mais para trabalhar para Jesus, porque está ocupado demais com as coisas terrenas. Qual tem sido a sua ambição? O que você tem ambicionado no seu coração? A sua ambição, querido, seja revelar o caráter de Jesus. A sua ambição seja desenvolver o reino de Deus aqui na terra, trabalhar por ele, para salvar pessoas para o reino dele. Esse foi o resultado da ação do Espírito. Um outro resultado está bem aqui assim: a promessa do Espírito Santo
não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim, desde o dia de Pentecostes até o presente. O Confortador tem sido enviado a todos que se rendem inteiramente ao Senhor e a seu serviço. Olha, o Confortador, quem é o Confortador? O Espírito Santo. Ele tem sido enviado a todos que? A todos que se rendem inteiramente ao Senhor. É incrível, né, a nossa vida. Muitas vezes a gente só quer entregar pedaços, né, para Deus, né? Como muitas vezes não quer se entregar por completo ao Senhor. E o Espírito de Deus, Confortador, vai ser enviado a todos aqueles que, primeiro, se entrega inteiramente a Deus. Coloca toda a sua vida, tudo que tem, todos os recursos, todos os talentos, tudo que tem ao Senhor está à disposição de Deus. Se Deus falar, eu quero que você vá a tal canto aqui agora, você vai. Quero que você, tudo que você tem aqui agora, você dá. Porque você se entrega inteiramente ao Senhor. E ao seu serviço, à sua obra. Enquanto a igreja, eu li essa passagem aqui, irmãos, do livro Recebereis Poder, na página 12, eu fiquei impactado. Ellen White diz, enquanto a igreja se contentar com pequenas coisas, estará inapta a receber as grandes coisas de Deus. Entendeu, não? Enquanto a igreja se contentar com as pequenas coisas, ela vai estar inapta a receber as grandes coisas de Deus. Como nós pensamos pequeno, a gente dá um estudo bíblico para 10 pessoas e pensa em salvar só uma. A gente dá um estudo bíblico para 20 pessoas e pensa em salvar só 2. Queridos, nós pensamos pequenos. Se você dá um estudo bíblico para 10 pessoas, pense em salvar as 10. Trabalhe para a salvação das 10. Porque se você pensar grande, se você pedir a Deus as grandes coisas, Deus vai realizar. Se você pede o batismo do Espírito Santo, Deus vai lhe dar. Mas nós estamos acostumados a pensar somente em pequenas coisas. Pequenas coisas. E aí a igreja se torna inapta para receber as grandes coisas de Deus. As grandes coisas de Deus. Sendo assim, queridos, nós percebemos nesta manhã como é importante a gente buscar o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo vier sobre nossa vida, grandes coisas vai acontecer. Grandes coisas vão acontecer. Milagres vão acontecer. Coisas poderosas vão ser realizadas em nós. E nós vamos ver as maravilhas de Deus sendo trabalhadas na minha e na sua vida. Esta manhã eu quero convidar você para a gente estar orando por esses motivos aqui. O derramamento do Espírito Santo em nós. Vamos orar também pelos novos conversos. É possível que na sua igreja tenha pessoas estudando a Bíblia. É por elas. Que Deus convença elas. Que Deus trabalhe na vida delas. E elas possam aceitar o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar, queridos, também pelas ambições espirituais. Peça que Deus coloque ambições espirituais no seu coração. Peça que Deus coloque aquelas ambições. A primeira dela, revelar o caráter de Jesus. Onde você for, que as pessoas possam olhar para você e ver você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Peça que Deus coloque isso no seu coração. Peça que Deus coloque a ambição de você trabalhar no desenvolvimento do seu reino aqui na terra. Essas são as ambições espirituais. Nós vamos estar orando por esses motivos aqui agora. Quero convidar você a fechar seus olhos para a gente fazer uma oração. Santo Deus, obrigado pela tua palavra poderosa que foi aberta nesta manhã. Vamos pedir a tua ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos ser crentes, cheios do poder do Espírito Santo.
para que assim possamos ser convertidos diariamente, para que assim possamos ser transformados à tua imagem e semelhança. As pessoas olhar para nós, Senhor, veja as obras do Senhor sendo realizadas em nossa vida, glorifique o teu santo nome. Quando as pessoas olhar para nós, Senhor Deus, veja as tuas ações em nós. Assim sinto o desejo de se entregar ao Senhor também. Nos ajude, Senhor Deus, a ser crentes, que trabalhe no desenvolvimento do teu reino aqui na terra. Por favor, Deus, nos abençoe com o poder do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia a ter as ambições espirituais em nosso coração. Ó Senhor Deus, quantas vezes a gente não tem colocado as ambições somente nessa terra, somente nas coisas terrenas. Por favor, Deus, nos ajude a ter as ambições espirituais, as ambições de revelar o Senhor, as ambições de trabalhar para ti, de fazer a tua vontade. Nesse momento, eu entrego em tuas mãos cada pessoa que está aqui nessa live e aquelas que futuramente possam assistir também. Que essas pessoas, Senhor Deus, possam sentir o desejo de todos os dias buscar a ti, ser batizadas com o Espírito Santo do Senhor. Que quando o Senhor vier naquele dia, nós possamos estar prontos para morar contigo no reino dos céus. Mas não somente isso, possamos ter levado muitas pessoas aos teus pés, para que elas também possam ter a oportunidade de morar contigo. Colocamos nossa vida em tuas mãos nesse momento e fazemos isso agradecidos pela resposta dessa oração. Em nome de Jesus.